A minha saudação especial a você que nos acompanha através das plataformas sociais, Facebook, Spotify ou também pela Rádio Tertúlia Web. Nós estamos iniciando o terceiro episódio do Trespacast nessa primeira temporada que nós estamos realizando desse podcast aqui no município de Três Passos. O Trespacast, Cultura Local, nessa primeira temporada, busca justamente preservar a memória, a cultura da capital da região celeiro. E são 4 episódios nessa primeira temporada. Com as prendas do CTG Missioneiro dos Pampas, que foram da gestão estadual 2023-2024. O episódio também com o Roberto Levi Filho, a respeito do Cine Globo de Três Passos. Hoje nós vamos estar conversando a respeito do Cine Rock, um festival de rock realizado no Cine Globo, no cinema. Esse que é o templo maior da cultura de Três Passos. E ainda teremos um 4º episódio para falarmos sobre o Festival de Cinema de Três Passos, também um outro projeto inovador, outro projeto que é uma marca representativa para o nosso setor cultural aqui do município. Eu preciso reforçar sempre que o Trespacast ele tem financiamento público nessa primeira temporada, está sendo possibilitado através de recursos do governo federal, repassados através da Lei Complementar número 195/2022, a denominada Lei Paulo Gustavo. O edital é o número 03/2024, lançado aqui pelo município de Três Passos, através da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura, Departamento Municipal de Cultura. E como eu disse no início, não deixa de ser também um presente aqui para Três Passos, capital da região celeiro, nesse ano que Três Passos está celebrando 80 anos. Preservar a memória local e valorizar a nossa cultura é uma maneira de crescermos enquanto sociedade, deixando a nossa marca para as atuais e futuras gerações. Hoje, como eu disse, eu estou acompanhado aqui no hall de entrada do Cine Globo em Três Passos, nesse local onde a gente já gravou também o episódio com o Levi Filho. E estou acompanhado do meu grande amigo Thiago Zagonel. O Thiago, que é um dos fundadores e segue como membro da comissão organizadora do Cine Rock, um festival promovido aqui no cinema, uma marca expressiva da nossa cultura, que em 2024 chegou à sua 8ª edição. E antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu preciso dizer que o Thiago Zagonel é natural aqui de Três Passos, administrador, professor, músico, doutor em agronegócio pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e hoje está residindo em Três Passos, também é CEO aí da Agência Noroeste. E nós vamos poder conversar um pouquinho, Thiago, a respeito dessa trajetória, dessa história do Cine Rock, começar um pouquinho lá pelos primórdios, como iniciou toda essa ideia, e ir permeando um pouquinho a respeito aí dessas 8 edições. Vamos contextualizar tudo isso, mostrar para quem nos acompanha através das redes sociais a importância desse projeto e o alcance que ele atingiu ao longo desses anos, e já estamos agora nesse ano em que vamos ter a 9ª edição do Cine Rock. Então, seja muito bem-vindo e primeiramente agradeço aí por aceitar esse convite e estar conversando conosco. Obrigado, Vini. Obrigado pelo convite, Parabéns, pelo Trespacast aí, que vem divulgar e reforçar aí o que a gente tem de melhor aqui na nossa região e das coisas que muita gente, às vezes, eu estando também com o pé em Porto Alegre, muitas vezes as pessoas acabam não tendo contato, e eu acho que esses canais, assim, eles reforçam, para mais pessoas conseguirem ter acesso e a informação e saber o que acontece no interior do estado, que é muito salutar, assim, em diversos termos, especialmente em termos sociais, o Cine Rock, tu sabe também que a gente começou ali com uma ideia, assim, uma ideia bem sem grandes pretensões, e deu no que deu, deu esse sucesso, assim, que foi essa metodologia que a gente criou de forma voluntária, e todo mundo voluntário, e já entrando numa seara que eu considero, assim, o Cine Rock como uma metodologia de empreendedorismo social. Ele acabou conseguindo mobilizar a sociedade por uma necessidade de um espaço qualificado
talentos e bandas estarem mostrando as suas habilidades, né? Então, quando a gente pensou no Cine Rock, a gente pensou em deixar, de alguma forma, as pessoas terem um espaço para dizer assim, ó, eu toco isso, eu toco aquilo, eu estou iniciando, já estou numa fase maior, já toco em banda, mas também quero mostrar o meu talento, quero montar minha própria banda aqui. Então, ele possibilitou justamente a expressão popular, né? E daí, como tu falou, num espaço qualificado, né? Que é o Cine Teatro Globo, um espaço que a gente conseguiu unir o glamour do cinema com o glamour da música, Com né? certeza. E o talento das músicas. Então, Algo único, né, Thiago? é algo único. Eu meio monopolizando a fala, né? Mas eu lembro assim como foi pelhado, sabe? As pessoas às vezes acham assim, é só mais um festival, coisa e tal, e não é, sabe? É uma coisa criada assim do nada, de uma ideia assim que veio da indignação, né? Social, assim, pô, nós temos vários talentos, nós temos escolas de música aqui em Três Passos, nós temos músicos excelentes, nós temos talentos excelentes, né? Que muitas vezes precisam de um espaço. E precisamos de um espaço, não só um espaço, porque eu acho que os espaços acabam existindo, são alguns espaços fragmentados, e aí as pessoas não conseguem, às vezes, ter a noção de, por exemplo, vou tocar num barzinho, coisa e tal, um público mais reduzido, coisa e tal. O cinema tem 345 lugares sentados, e todos os cine rocks lota, né? Então o público, ele não é um público local, só é um público regional, né? Que participa, né? Eu considero que ao longo do tempo se transformou num movimento, né? Exato, Muito mais propriamente do que o próprio festival, mas é um movimento que ao longo de todo o ano o pessoal comenta, o pessoal fica na expectativa para chegar o mês de julho, né? Para quem está nos assistindo, né? O festival acontece no mês de julho, que é o mês... No último final de semana sempre, todo ano, no último final de semana, no mês de julho, ou sábado, ou sexta, às vezes quando foi os anos que foram 2 dias, que foi 2016 e 2024, ele foi na sexta e sábado, né? Mas sempre no último final de semana do mês de julho, né? Mas as próprias bandas, sabe? As bandas, elas vêm no amor à camiseta. Acho que, eu não sei se todo mundo sabe disso, né? As bandas não são remuneradas, muito menos os talentos, né? Eles vêm para tocar, a banda toca em torno de 20 minutos, os talentos em torno de 10, e o talento vem apresentar suas 2 músicas, né? Basicamente, porque tem toda a montagem do palco, tem toda a preparação, né? Geralmente um talento toca umas 2 músicas, umas bandas tocam de 4, no máximo 5 músicas, né? Até para ter mais espaço para mais bandas se mostrarem, mais talentos. Diversidade maior. É um momento curto, de certa forma, né? Mas é um momento ímpar, assim, para quem tem banda e coisa e tal, e quer mostrar o seu talento, né? Então, esse movimento, né, inclui muito as bandas também, porque as bandas querem. Hoje tem banda, já falando pro momento atual, né, que lá a gente tinha também, todos os anos já teve, né, bandas de longe, bandas de Porto Alegre, de Chapecó, de todo que é lado, tentando vir apresentar aqui no Cine Rock. E sabendo da metodologia, que não ganha nada, mas elas querem vir porque elas sabem do movimento que é o festival, de todo o que envolve o festival, de todo o glamour que envolve. Porque o Cine Rock, ele se tornou, e depois a gente até pesquisou, ele é o maior festival de rock no cinema, né? Dentro de um cinema, né? Do Brasil. Né? Pois é algo realmente único, né? Protagoniza muito. E Thiago, até para a gente destacar aqui para quem nos acompanha, aquele primeiro ano, voltando lá a 2015, né, que foi ali a ideia inicial, o embrião, né, a gente inclusive estava ali participando junto, era um grupo bem qualificado, bem numeroso, né, e também nesse caráter, todo mundo de forma voluntária, cada um ajudando naquilo que podia e se doando. E a ideia, a gente não sabia se ia conseguir acontecer, recursos. Eu queria que tu contasse um pouquinho daquele primeiro ano de 2015. Sim,
O início da história, na verdade, começou, o Cine Rock, ele começou da minha cabeça, assim, que eu tava, na época eu fazia mestrado em desenvolvimento, na Unigic, que nem tu fez o mestrado em Direitos Humanos, né? Eu tava no mestrado e aí eu tava numa aula de estágio de docência aqui na Unigic, aqui no campus, aqui, Três Passos, né, numa turma de administração. E aí, no intervalo da aula, eu vi que tinha uma galera tocando violão, coisa e tal lá, e eu disse, pai, eu sou de Três Passos, eu não conheço esse pessoal que toca aqui, como é que esse pessoal tá tocando? Eu não sabia, nem sabia que tocava, né? E aí eu comecei a pensar, e daí nesse meio tempo tinha a Fake Up, né? E aí, como a gente era uma banda de rock, a Criptograma, que eu tenho, até hoje a gente tem, toca a cada eclipse, mas toca, né? E aí eu disse assim, aí convidaram nós para tocar, como convidaram outras bandas, né? Locais, né? Só que eu sempre tive uma ideia na Fake Up, assim, de que o palco B era um palco que não estava qualificado, às vezes, assim, para receber um show. Ele é um palco de praça de alimentação e, às vezes, tinha 5, 10, 50 pessoas lá. Então, às vezes, as bandas coisa tal, tinham espaço para se apresentar, mas não um espaço qualificado, né? Um público seleto, um público que está ali para assistir. Não tinha foco na atração. Não tinha foco na atração. E aí, isso é uma coisa que me deixou um pouco, assim, me deu um start. Nós tínhamos que arrumar um local assim que o público ia lá para assistir justamente a banda local, o talento, conhecer, saber daquela pessoa que a pessoa toca, enfim. E aí eu falei com o Levi aqui, no lado do cinema, aqui tem uma escadinha aqui. Na entrada do lado, e aí eu conversei com ele, Levi, eu tô com uma ideia assim, vamos criar um festival de rock dentro do cinema, o que tu acha? Mas eu mais assim, meio pra, tipo assim, né, falei por falar, meio assim, né, eu disse, tô com uma indignação assim, de que eu acho que nós tem que ter um lugar legal, e ele disse, cara, eu sou parceiro, eu disse, mas tu não acha que vão arrebentar todas as cadeiras aqui do cinema, né? Não acho que o pessoal vai, a tela, vamos quebrar tudo, e tal. Diz, não, Thiago, diz assim, tu tá enganado com o público do rock. O público do rock é o público que vem assistir filme aqui, é o público que é o meu público, diz assim. Certo. E daí me quebrou um preconceito, na verdade, né? E aí eu disse assim, não, mas então, se tu acha que dá, né? Só que a gente tinha a gente tinha o Levi, muito solícito e coisa e tal, mas a gente tinha que convencer o pai dele. O pai dele, seu Roberto Levi. Seu Roberto Levi, né? Finado, né? Roberto Levi, né? E esse foi um dos grandes desafios, assim, né? Aí a gente convencer ele, daí o Maninho, né, conseguiu, de certa forma, ter essa influência ali. E eu fui articulando. E nessa época o Maninho estava montando a rede Cine Globo Cinemas. Foi bem naquele momento, né? Um momento de transição também do cinema. E ele não conseguia tempo para ele. Estava montando Santa Rosa, Palmeiras e Três Passos, tocando toda a forma de exibir cinema, né? E aí eu disse assim, não, pode deixar, eu vou tocar. Ele disse, não, vai tocando, então. E aí fizemos uma primeira reunião, coisa e tal, daí eu comecei a falar, comecei a minar a ideia. Sim. Comecei a falar, falei com o Serginho Quadros, falei contigo, falei com o Christian Baum, falei com algumas pessoas, o Druida Rural, o Carlos Schroeder, com quem mais? Eu falei com algumas pessoas, falei com o meu primo, com o Matheus Zagonel, né? Larissa também. A Larissa incluiu depois, foi uma indicação, eu não sei se foi o Christian, alguém indicou ela. Né, que ela gostaria de participar da ideia e tal, mas a Larissa eu não conhecia, eu conheci depois por acesso de alguém desses convidados. E aí esses foram os iniciais. E na primeira reunião veio só tava eu, o Levi e o Matheus Zagonel. E aí a gente conversou e trocou uma ideia, como a gente poderia pensar e tal. E Deus disse, olha, eu acho que a gente podia fazer assim, assim. Aí o Maninho deu umas ideias também, o Matheus também ponderou. E aí a gente marcou uma segunda reunião, mas meio assim, a gente marcou a segunda reunião para desistir, porque, inclusive na segunda reunião daí tu tava, né? Porque a gente não tinha condições, ninguém tinha condições de bancar o valor que era o mais alto, que é da infraestrutura interna de som. Porque o aluguel do cinema, em tese, assim, o Maninho ia meio que bancar, assim, ele ia peitar, sabe? E aí o que de custo mesmo que a gente tem, a parte hard, assim, era a estrutura interna.
E aí que daí a gente foi lá conversando e tal. E aí tava na época da eleição também. Sim. E aí o Druida falou assim, não, eu tenho amizade com os políticos e tal também, vou ver se a gente busca uns patrocínios, mas qualquer coisa eu garanto tal valor. Acho que a gente tinha um custo, acho que o total, acho que era 13,5, acho que era o total, que era a patrocinização, se eu não me engano. E o Druida garantiu, não, garanto R$1.000, então faltava 2,5 para nós. Eu acho que era uma coisa assim. E aí, tá, daí foi assim que ocorreu. E nesse momento, então a gente disse, não, 2,5 acho que a gente consegue, né? São 25 pessoas, 100 pila cada uma, né? 25 empresas. Vamos correr, né? Porque a gente tinha cotas de 100, 200, acho que era 300, uma coisa assim. Não lembro agora as cotas, que era cota, né, prata, ouro e bronze, né? Bronze, prata e ouro. E a gente foi atrás e na época, assim, a gente conseguiu, no primeiro ano, acho que quase 100 empresas patrocinando. Eu sei que deu R$7.000 que a gente conseguiu juntar de doações de patrocínio e conseguiu viabilizar o evento, né? E garantir a gratuidade, né, do público, que também daí, foi bem importante. E daí na metodologia, justamente, a gente botou, né? O método do evento era não cobrar entrada, né? Eram doações de agasalho, alimentos e ração para animais, né? E aí a gente conseguiu reunir, né, bastante doações, doou pro Lar do Idoso, o Lar São José, doou pro Canil também, as roupas a gente doou para assistência social do município. Então, a partir dali, né, desse start, né, aí se agregou mais pessoas, começaram a se agregar, né, já no primeiro evento, né, que daí foi a Larissa, mais um pessoal ali. Inclusive porque precisava, no dia do evento também, né, uma turma grande para ajudar em várias frentes, né? A gente precisava de mão de obra para tocar, né. Tinha, né, várias coisas, desde a segurança, desde limpar, tirar lixo, organizar a parte externa. Né, tinha vários detalhes, né? Receber as doações, guardar as doações. São uma série de coisas que acontecem no dia, né? A controle das entradas, né? Porque era botar numa pulseirinha e tal. Enfim, foi ali que, então, a partir desse start, né? E uma das coisas que motivou e tal, assim, que motivou muito a equipe, foi que, na época, o valor que eu achei que o Druida ia buscar de patrocínio, né? Ele, na verdade, era um dinheiro dele, que ele até tinha vendido um bem dele lá, e ele tinha guardado esse dinheirinho, e ele quis aportar. E daí eu disse assim, cara, mas esse dinheiro, tu arrumou um patrocínio? Não, é meu. Ele disse, não, mas vamos, né? Ele não pode aceitar, porque isso é teu. Ele disse, não, é um desejo meu. Daí ele disse assim, tu tem que aceitar. Eu disse, não, deixa eu falar com a comissão, se o pessoal aceitar. Daí eu disse assim, eu acho que nós podemos aceitar com uma condição que se nós arrumar patrocínio, a gente consegue até devolver esse dinheiro. E aí isso foi uma coisa que motivou também a galera a buscar mais patrocínio, que a gente conseguiu um patrocínio e a gente devolveu daí o valor que ele tinha. Ele deu um exemplo, né, de determinação no sentido, olha, de alguma forma a gente tem que fazer acontecer. E aí acabou motivando também todo mundo para depois dar essa contrapartida. Eu não sei se teria Cine Rock se talvez ele também não dissesse, eu garanto tal valor, sabe? Sim. Não sei. Porque era muito incerto, né? Era muito incerto. E ninguém tinha dinheiro no bolso para bancar esse valor. E não tinha muito tempo também, né, Thiago? O Cine Rock foi 40 dias. Isso, foi bem. Foi feito em 40 dias. A gente fez os ofícios, né? Entrevistamos aí nas empresas, em vários. Na reunião a gente já ficou cada um saiu com uma função, né? Eu lembro que tu ficou para fazer o ofício, o outro ficou faz tal coisa, outro vai fazer o marketing, outro vai fazer isso, né? Então... E tinha também fazer uma triagem das bandas, né? Toda essa questão daí de fluxo, né? Das coisas, recebimento de inscrições, ficha de inscrição. Não, realmente foi bem intenso ali aquele período e deu tudo certo, né? Porque a primeira edição, assim, foi... Quem veio justamente foi uma achou coisa sensacional. Assim, a gente teve várias questões, né? Que inclusive vai estar agora trazendo para a realidade, vai estar no livro agora que também com recurso da política Aldir Blanc, política federal, né? Vou conseguir fazer o livro do Cine Rock, além do documentário que a gente conseguiu fazer pela Lei Paulo Gustavo também. Pessoal, quiser conferir, quem ainda não assistiu, né? Tem no YouTube disponível o documentário do Cine Rock, que conta também, né, a história do festival, entrevista
pessoas que estiveram envolvidas ali nessa organização inicial, inclusive nós dois estamos lá, e muitas dessas pessoas que o Thiago citou estão nesse documentário que vale muito a pena também assistir. O legado do Cine Rock tá no YouTube aí. E então a gente conseguiu tá mostrando, tá tentando mostrar isso para mais gente, coisa tal, justamente fazendo esse livro, fazendo esse documentário, porque é uma coisa assim muito salutar que ocorreu aqui em Três Passos, né? E inclusive o documentário é feito tudo com pessoas daqui, com recursos daqui, né? Que é muito bacana também, que a gente desenvolve, tudo vai desenvolvendo mais a região, mais as pessoas, né? Mas uma coisa interessante assim também, né? Que a gente teve várias dificuldades no primeiro evento, né? Para eu ter uma ideia, não sei se tu lembra lá, a gente teve que, tem coisa que a gente acaba esquecendo até. Sim, claro, a gente teve que pedir até ofício pro juiz e coisa e tal, né, pra gente conseguir, porque a gente vendeu bebida alcoólica aqui, e a gente não poderia ter de menor também. E a gente teve que fazer um ofício, fui lá, né, o juiz deu um ofício para a gente conseguir fazer o evento, né, aí tinha que ter a autorização dos pais, maiores, acompanhados até 16 e tal, toda aquela função, né, que a gente tinha que controlar também, né, para não deixar, porque tinha muitos talentos de 12, 15 anos se apresentando no palco do cinema, né? E tinham muitos filhos, irmãos querendo assistir, então a gente não podia limitar isso também. Então foram várias questões, né? Eu fui na Câmara de Vereadores falar da ideia do evento. São detalhes que muitas vezes quando surge a ideia tu nem imagina que tem que fazer todo esse caminho, né? Mas eu lembro que acabou dando tudo certo, transcorreu tudo bem. E Thiago, até pegando esse gancho, né, que tu comenta um público assim de várias idades, família, isso sempre foi também uma característica, né, do Cine Rock, trazer um público de família aqui para o cinema. É o pai com o filho, a mãe, o irmão, enfim. Isso é uma coisa bem bacana. Como ressaltou a Gabi até agora aí no documentário, né? O Cine Rock é até para quem não gosta de rock, né? Certo. Vinha a família, vinha o pai, às vezes que escutou sempre o estilo que toca mais na região aqui, né? Como é que é o estilo? Bandinha, né? Bandinha, que é mais e aí é engraçado assim que tinha pessoas de 12, de 15 anos assistindo, o pai, o filho, o irmão, como tinha também pessoas de 80, 70, 80 anos assistindo o neto, sabe? Então, o pai do Serginho tocou no primeiro Cine Rock. Eu nem sabia que ele sabia tocar violão. Eu vim lá, disse, meu pai tá lá, ele se inscreveu, coisa e tal, e foi selecionado, coisa e tal, né? Então, eu achei muito bacana. Então, nos dois primeiros eventos, assim, a gente foi muito emocionante, assim, a gente chorou, a gente sentou, eu sentei ali do lado do Drida, ali, coisa e tal, a gente chorou junto, sabe? Olhando o que a gente tinha conseguido fazer. O Fábio, meu colega, ele veio aos prantos, Thiago, quem tu conseguiu fazer isso aqui? Porque eu tive uma resistência de banda, na minha banda, não deram apoio nenhum, viu? Assim, esse cara aqui, tu quer se envolver com isso aí, não vai dar 50 pessoas, não sei o quê. Não acreditaram na ideia. Ninguém acreditou, eu falo, não, esquece isso aí. Disse, não, a gente vai fazer, assim. Aí eu até brinco assim, não adianta, né? Que eu falo, eu acho interessante a frase do Martin Luther King, né? Me espanta, não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Vamos se mobilizar, vamos fazer, né? Se vai dar certo ou não, a gente nunca vai saber, a gente vai ter que fazer, sabe? E foi muito, muito bacana, assim, que a gente se emocionou muito. Foi o 2015, então foi um dia, né? 2016 a gente se desafiou a fazer 2 dias, a gente se arrebentou, assim, de cansaço e coisa e tal. Principalmente o Maninho, é um cara, assim, um herói, assim, sabe? Porque, cara, ele tava aqui na sexta às 5 da manhã já. Quinta, já começa antes, sim, né? Você olha, tem toda uma montagem dentro, né? Claro. Mas ele já estava desde quinta, mas tipo, sexta-feira ele já estava, tipo, 5 da manhã acordado até às 5 da madrugada, entendeu? E daí dormia umas 2, 3 horas e já estava acordado de novo, porque tinha outro dia. E ele, como proprietário do cinema, né? A gente tinha que fazer toda a mobilização do pai e a mãe dele, que ele tirava daqui, porque tem a moradia atrás do cinema, então o som é muito forte, e acabava indo para outro local, então, se tu vai contar, vai lembrando os detalhes, assim, é muita coisa. É muito movimento, né? E a própria questão do desafio aí do seu Roberto Levi, né, que deixou a gente botar as coisas no cinema aqui, né, mas com todo um milímetro, todo um cuidado. Com razão, né? Porque ele tinha aquela preocupação.
como a gente comentou antes, era um momento de transição também do cinema. Eles estavam com uma tela nova aqui. Sim, caríssima. Enfim, uma série de equipamentos estavam sendo comprados e um custo altíssimo. E a preocupação do Roberto Levi, pai do Levi Filho, então, proprietário do cinema à época, e era muito válida, porque imagina riscar... Não só... ou acontecer alguma coisa na tela. Não só porque é um cinema antigo, né? Sim, então tem toda a questão da estrutura, claro. de pessoas pular. E assim, nas primeiras edições, esse espaço onde a gente está gravando aqui, ele também não existia. Porque aqui era alocado. Bem nas primeiras edições, do lado aqui. era uma entrada na lateral, aqui no corredor lateral, que dá acesso ali à sala de cinema. Então tinha toda essa questão também que tinha que ser trabalhada. Esse espaço aqui acabou sendo reinaugurado mais para frente, enfim. E que bom, hoje a gente está aqui, né, num hall de entrada aqui que é magnífico. Mas uma coisa que me marcou, assim, eu gostaria de deixar registrado, que as pessoas saberem disso, né? É que o Levi, o seu Roberto Levi, ele sempre confiou muito em mim também. E ele viu a seriedade que a gente tratava as coisas e que a gente não, né? E o Maninho, assim, às vezes ele é meio serelepe também, né? Como eu diria, meio porra louca, né? E aí o Roberto, ele dizia assim, Thiago, cuida do Maninho, fica junto com o Maninho, não desgruda do Maninho, ele dizia pra mim assim, né? Muito no sentido de não só na questão assim mas de apoiar, sabe, de estar junto, dá um problema, ajuda a resolver, sabe, não larga tudo nas costas dele, né? Até porque na época tinha essa questão que ele estava montando em toda a rede, então estava com a cabeça assim, né? Contratando gente, em toda a questão que envolve o cinema, né? Então ele sempre dizia assim, Thiago, gruda no Maninho, não, fica perto do Maninho, ele dizia assim pra mim, né? E aí depois assim ele viu a seriedade que foi o evento, a gente conseguiu encher, então os dois asilos, encher a cozinha assim de donativos, 12 carrinhos do mercado aqui na Cotricama, a gente pegou os carrinhos lá para botar as doações dentro, né? 12 carrinhos dos grandes a gente encheu de alimentos, sabe? Teve sempre também o caráter da doação para animais também, né? De ração, isso também ração, sempre foi algo bem... uma marca também do festival, né? Depois, nos outros anos, a gente teve umas questões assim, que em 2017 eu passei, então, eu tive que morar em Porto Alegre, eu passei um doutorado em agronegócio, e aí eu tive que ir, né? Então eu sempre ajudei à distância, digamos assim, na mobilização, no planejamento, né? E sempre vim em todas as edições, né? Mas a gente acabou tendo que, em algumas coisas, a gente não conseguiu perna, porque como era tudo voluntário na época, eu larguei um mês da dissertação para ir. Cara, a gente foi empresa por empresa, não tem uma empresa, eu arrumei um patrocínio de uma empresa, imprimir ofício, né? A folha, não tinha impressora, nada. Então uma empresa patrocinou o ofício para entregar para as outras empresas, entendeu? E só que essa disponibilidade não se teve nos outros anos, e a gente teve que começar a cobrar um valor simbólico de ingressos daí. Junto com as doações, o valor simbólico. E avançando, né, Thiago, ao longo das edições, até porque também vai se criando uma estrutura, vai se tentando também inovar no evento, né? As últimas edições, por exemplo, nós tivemos já um ganho com outros atrativos, tem o Festival dos Cervejeiros, tem encontros... Sim. Então, vai se agregando, né? Isso faz parte, né, de qualquer iniciativa, ela vai se reinventando, vai crescendo, e aí também os próprios custos, né, as despesas, a disponibilidade do pessoal não é a mesma lá do início, né, da ideia original. Uma das questões, assim, até essa questão, assim, mais de convidar as microcervejarias, a questão a gente mobilizar o artesanato, também a questão... Food truck, né? O pessoal do food truck. E, enfim, a gente conseguiu isso, o encontro dos motociclistas também. Então, foram todas coisas que foram se agregando, assim, e muitas coisas também que o Maninho começou também a mobilizar isso, assim, que ele estava mais na linha de frente aqui, né, junto com a comissão, e eu mais à distância, né. Mas ele começou também a articular mais isso, foi uma coisa muito bacana, assim, que a gente conseguiu. E agora, já trazendo já para esse ano, e agora falando em 2025, né, que a gente está, né, vai ter uma metodologia um pouquinho diferente também, né? Adiantando para quem vai ver o podcast, já em primeira mão. A gente vai começar às 11 horas da manhã, então a gente vai ter toda uma programação, já vai trazer agora a gastronomia um pouco mais forte,
né? Vai trazer a questão do churrasco, a venda de churrasco já de manhã, vai fazer toda uma mobilização, vai ter banda já vai ter a parte da tarde, vai ter várias bandas externas, né, que vão tocar. E aí, lá pelas 19, a gente vai começar na área interna e com shows na área interna, dentro do palco do cinema. Então, um dia de atividade no último sábado do mês de julho. Isso, dia 26/7, né? Agora de 2025, então vai ser a 9ª edição. Teve a questão da pandemia, a gente teve que fazer alguma coisa também até online, que a gente fez até, divulgou o vídeo e filme, fez uma apresentação aqui. Então, dos melhores momentos, né, que a gente... Por falar nisso, a gente gravou DVD. Primeiro Cine Rock, segundo Cine Rock, a gente tem um DVD. Sim, pois é, não, isso é pra ver que é muita coisa, né, Tia? E aí a gente vai pontuando. Realmente teve a gravação, né, lá no primeiro e na segunda edição, né, o DVD. Edição, tem o DVD, foi muito bacana, tem todo um making off. Inclusive no segundo DVD eu botei um bônus, que aí eu quero até ver que eu faço um outro documentário na sequência, com as raízes do rock de Três Passos, né? Eu entrevistei o Isauro Cervo, o Turra, né? E o Fernandinho Schuster, né? Que são pessoas, o Jandir Turra, né? Que são pessoas que na época assim começaram lá com o fio dental, com o dolho no molho, né? E aí eu fiz uma entrevista com eles, né? E isso está registrado no segundo, né? Tá registrado. Então, até eu fiz na época e tal, e o Fernandinho disse assim, tá, vamos fazer uma conversa, para você contar a história, tudo com documentado, mostramos os jornais, as coisas, as fotos dos encontros que eles participaram, acho que na praia, teve uns festivais, uns encontros de rock e tal, que eles foram participar, eles levavam o nome de Três Passos também. E eles mostrando coisa e tal, né? Eles depois diziam, o Thiago quer fazer esse negócio antes que a gente bata as botas, diz ele, né? Mas graças a Deus tá todo mundo aí. E a gente brinca muito que eles são praticamente os dinossauros, né? Do rock and roll. O Isauro tá aqui tocando todo o cine rock, né? Aí sim, o Nando também. O Nando também, o Turra também, né? Então participaram de todas as edições. Teve uma questão que até depois, né? Existiu, acho lá em 2000, né? Isso até eu queria também pegar um gancho. Porque eu lembro, eu tive aqui no cinema, ali no início dos anos 2000, teve um encontro de bandas aqui, dentro aqui também, na sala do cinema. E claro que na época não tinha toda essa organização. 2000, não. Mas, se não me falha a memória, tinha 3, 4 bandas aqui da cidade que se apresentaram ali dentro da sala. Eu tive até presente aqui. E é uma história que também a gente tem que resgatar junto com o Maninho. Em 2000 eu estava em Minas Gerais, na verdade. Eu trabalhava na Cotricampo, eu saí da Cotricampo e fui para Minas Gerais trabalhar lá. Em Patos de Minas eu estava. Então eu não participei dessa, e também não sabia dessa iniciativa e tal. E aí depois me falaram, até o Fábio, o Fernandinho, não, mas já existia um negócio. Eu disse, não, eu não sabia. O que eu pensei, o que a gente planejou, na metodologia que a gente planejou o evento, que foi coletiva, né? Eu não sabia dessa iniciativa. Depois eu fiquei sabendo que teve, inclusive daí eu lembrei coisa e tal, que tinha o Vini Schenkel, que puxou a frente junto com o Luiz, o irmão do Maninho, né? O irmão do Levi, o Luiz, né? Levi, que puxaram a frente, que tinha banda, acho que com o Maida, com o Guilherme Schwartz, né? Enfim, era uma galera ali, né? Então teve essa iniciativa, não sei por que não teve mais edições, coisa e tal, mas eu acho, né? Dando um spoiler até aqui, eu acho que o Maninho só conseguiu a liberação pra gente fazer o Cine Rock em 2015, porque já existiu uma iniciativa com o irmão dele lá. E aí eu acho que ele se sentiu tipo, pai, assim, ó, tu deixou meu irmão fazer aquela época lá, agora eu quero fazer aqui, né? Eu acho que foi mais ou menos assim, né? Eu acho que também ele topou a ideia porque já tinha acontecido isso. De alguma forma ele tinha essa, na memória dele, que já tinha acontecido. Mas talvez não sei se eram memórias boas, né? Pois é. Aí, e isso fica para um bate-papo com o Maninho também, que eu quero fazer, nós vamos puxar. Inclusive, seria interessante se alguém que, inclusive, estiver assistindo aqui o nosso bate-papo, porventura tiver alguma foto daquele evento, alguma lembrança, que possa nos avisar, porque a gente sabe, era uma outra época, não se tinha essa facilidade de registrar com um celular,
enfim, então daqui a pouco, se alguém tiver, tudo isso faz parte da memória da nossa cultura. Mas eu acho importante ressaltar, mas eu só enfatizo assim que não foi, eu não estava aqui, eu não presenciei, então o que eu tirei da cabeça e tal, e o que eu na época eu pensei, né, ele surgiu muito da minha observação e coisa e tal, e aí falando com o Maninho, daí a gente conseguiu fazer essa movimentação e criar uma metodologia, né. Então, acho que a gente que é mais na área acadêmica, você fala muito em metodologia, né? Mas a metodologia é quais os passos que serão dados, como é que vai se fazer essa história, né? E por que deu certo? Porque teve uma metodologia estruturada, né? E que foi uma metodologia que deu certo, né? Sem dúvida. Então, tanto que a gente tem até hoje, eu lembro que na época... E é uma coisa que eu também queria ressaltar aqui, Vini, já que a gente está assim, né? Fica à vontade. Eu acho importante ressaltar que o Cine Rock, na época, assim, eu lembro que teve uma questão no primeiro Cine Rock que eu busquei bastante apoio, fui na Câmara de Vereadores, coisa e tal, e teve alguns vereadores que apoiaram e tal, outros financeiramente, outros não. Mas eu queria dizer assim que o Cine Rock é um evento que não tem partido, sabe? Como outros eventos, né? Mas que não tem... Eu lembro que na época, daí começou a vir gente, vamos apadrinhar para dizer que é nosso. Ou que... Não, o Cine Rock, ele é um evento, assim, ele ele é partidário, é um evento social. Tinha pessoas... coletivo, né? Coletivo, a gente tinha pessoas de várias ideologias políticas e tal, e não é uma coisa assim feita por muitas mãos, né? Gremistas e colorados. Entre gremistas e colorados. E então isso é uma coisa bacana assim que eu acho assim, e que eu quero assim, eu enfatizo pro Maninho, bastante coisa assim da pluralidade que a gente tem que ter a união sempre, a gente tem que ter o compartilhamento de ideias, a gente tem que ter a união de forças, a sinergia, né, de pessoas da cidade, de empresas, de pessoas. Cara, tem um monte de pessoas físicas que patrocinam o Cine Rock, não é surpresa, Todos sabe? os anos teve. Todos os anos, né? Então, isso é uma coisa, é um agradecimento, assim, que a gente conseguiu, assim, ter. Fico muito feliz, sabe? Que isso esteja acontecendo, porque eu acho que quando a coisa fica tendenciosa para um lado, para o outro, não é salutar, sabe? Eu acho que a gente cada um tem uma visão política, uma filosofia de vida, mas que a gente tem que respeitar todas as manifestações e todas essas questões aí. E deixar esse espaço para que todo mundo esteja aqui compartilhando, inclusive, com certeza. E falando um pouquinho, Thiago, pegando esse gancho da questão da metodologia, enfim, o Cine Rock é um exemplo de empreendedorismo social, né? Que é um tema que tu tem trabalhado muito nos últimos anos aí, inclusive em eventos, levando isso adiante aí e propagando essa ideia em várias regiões aí, Thiago. Tem coisas assim que a gente vai descobrindo, né, Vini? Eu fui lendo algumas coisas e tal, e vendo o que é um empreendedorismo social, né? O que é empreender? Tu tirar uma ideia do papel, né? Mas social é tirar uma ideia do papel que mobilize e ajude a sociedade, que faça a sociedade ter um retorno, né? Então, o Cine Rock, ele foi criado, como eu disse, por muitas mãos, por voluntários. Então, é uma coisa voluntária, né? E que resolveu, de certa forma, um problema social. Qual é que era o problema social? As pessoas terem um lugar para se apresentar, para mostrar os seus talentos, que aqui é uma vitrine. Certeza. Aqui é uma vitrine que muitas bandas que tocaram aqui, elas acabaram conseguindo abrir portas, tocar em outros locais. Muitos talentos, né, que tocaram aqui foram se lapidar depois nas escolas de música, foram se aprimorar, né? As escolas de música, né, como eu digo, bombaram, né? Até os parceiros nossos aí, que nem o Eduardo Gellen, né? Foi um batalhador pelo Cine Rock, sempre participando, né? Sempre apoiando, né? Incentivando os talentos, né? Dando aquele suporte, a Maiús, com certeza. Sempre prestigiando, não me lembro agora
mas tem agora o Serginho, tem também a escola dele, né, e tal. Então... serviu de estímulo, inclusive, para eles. Exatamente, entende? E isso, o empreendedorismo social, então, que eu vejo, assim, do Cine Rock, é que a gente conseguiu resolver, de certa forma, um vácuo, sabe? Um nicho que estava, assim, em aberto, e por isso ele deu certo. A comunidade entendeu, né, a necessidade, a gente precisava de um espaço assim para conhecer os talentos, para apresentar os talentos, e então essa metodologia do evento eu vi que se encaixava muito como um empreendedor social, né? Então acho que talvez não é 100% empreendedor social, talvez não seja, mas é um empreendedor social, não deixe de ser um empreendedor social, porque é uma coisa voluntária, é uma coisa que resolve um problema social, é um espaço inclusivo, um espaço que traz a cultura, que traz, enfim, que envolve toda esse fortalecimento, né, das pessoas, da comunidade, que a gente conseguiu, acho que, envolver, né, desde a parte das doações, né, das doações para asilos, canelas e tal. Então é uma metodologia salutar, né, que não visa lucro, o Cinerock nunca visou lucro. Ele sempre tem dinheiro em caixa para dar o start no próximo ano, para fazer algumas coisas, para fazer camisetas, para fazer as coisas, mínimas, né? Para pagar segurança, para pagar limpeza, para pagar estrutura de som, tendas, painel de LED. Pessoal, muita gente talvez vai nos acompanhar aqui e é de longe, talvez até nem tenha participado. Mas é um processo de evolução. Na primeira edição não se tinha toda a infraestrutura, por exemplo, que se tem hoje. Na última edição, painel de LED, transmissão instantânea, ao vivo. As últimas edições, quem não está presente aqui pode acompanhar ao vivo pelo YouTube. Então isso foi evoluindo, porque né? Todas as edições estão lá, né? Tá tudo documentado, é a memória gravada, é uma oportunidade de quem se apresentou também poder, né, ter aquele recorte para guardar, para divulgar, enfim, para fazer uma série de questões. Isso é uma coisa que até eu enfatizei no documentário, né? É que o Cine Rock, ele nasceu, né? Como tu disse, ele foi evoluindo, né? Foi se lapidando também, né? Foi se adaptando também a muita coisa, a gente foi aprendendo muito, né? A fazer, né? O Cine Rock. E ele está cada ano agregando mais, né? Então, cada ano agregando mais coisas, e a nossa ideia é isso, é deixar um espaço, né? A gente não falou sobre o acústico rock. Sim, não, esse é daqui a pouquinho, nós vamos chegar lá. Ele agrega muita coisa, né? O Cine Rock. Então, é essa questão, assim, da agregação, de valorização das coisas locais, né? Regionais também. As microcervejarias são regionais. Hoje a microcervejaria vem de Santo Augusto, vem de todo que é lá. Teve a banca dos vinis, né? Dos discos vinis, que já teve 2, 3 edições aqui. É uma oportunidade de interagir, de conversar. Eles muito interessados no projeto. Eu lembro que eu conversei com um deles na edição, não de 2024, mas de 2023, e eles tentando de alguma forma, por que lá na nossa cidade também não dá para construir algo nesse sentido? Então eu vejo que é uma iniciativa assim, e eu queria agora comentar contigo também até um trecho de uma fala minha que foi para o documentário do Cine Rock. Queria que tu comentasse um pouquinho esse ano os 2 anos, 2014 e 2015, porque foi um ano que marcou muito aqui a história do Cine Globo, da rede Cine Globo, e nós tivemos aqui a criação de 2 eventos que para mim são fantásticos, que mudaram o panorama no setor cultural e a imagem aqui de Três Passos. Hoje são 2 marcas de Três Passos, que é o Festival de Cinema e o Cine Rock. Então, eu acho que Três Passos tem que ter esse olhar, tem que valorizar muito essas 2 iniciativas que foram justamente num momento onde o Cine Globo também estava numa transição. Sim. E, de alguma forma, eu acho que ajudaram também a impulsionar essa mudança do Cine Globo, esse crescimento da rede. E, ao mesmo tempo, o Cine Globo traz o glamour para esses 2 eventos. É o nosso templo maior aqui da cultura, né, Tiago? Queria que tu comentasse
sobre essas iniciativas que eu acho que mudaram o panorama cultural de Três Passos. Eu conheço a Pinto, conheço o Braga, enfim, ali o Jairo, o Juliano, o pessoal, né, o Jairo Renz, o Juliano Renz, o pessoal que também, o Carton, que também tem, tu também teve à frente do Festival de Cinema, né? Que é organizado pelo Movimento Pro Arte, que enfim, é o da BEA, né, Fontaniva. Tem várias pessoas também voluntárias. Voluntárias, eu acho assim, inclusive essas pessoas também ajudaram muito no Cine Rock também, no segunda edição, acho que na primeira não tanto. Mas sim se envolveram também. Eu acho que assim que foram momentos assim que se fortaleceram, né? Digamos assim, o Maninho mesmo fala assim, Thiago, depois isso foi uma coisa que ele me falou e até me marcou isso. E, Thiago, depois que a gente se envolveu nesses eventos, coisa e tal, tanto o Festival de Cinema quanto o Cine Rock, eu só fui bem. Claro, é essa imagem que eu tenho assim, também. Eu só consegui crescer, eu me sinto muito bem, eles sempre falam assim, às vezes falam na rádio, eu me sinto muito bem, eles assim, quando está aqui, a gente está falando, está conversando e coisa e tal, né, porque a gente criou algumas coisas e isso só fortaleceu o cinema, só fortaleceu a comunidade, né, e tu vê, são coisas tudo de voluntariado, né? E isso é uma coisa que até a gente tem que reforçar isso, né? As pessoas que têm algumas ideias, coisa e tal, vão dando start, vão reunindo stakeholders, as partes interessadas, aí, pessoas que têm afinidade e vão tirando no papel, sabe? Que com certeza o Festival de Cinema não foi diferente, que eu não conheço muito a história do Festival de Cinema, mas não foi muito diferente do Cine Rock. Ele teve toda uma movimentação, todo um passo a passo. Começou também de alguém dando uma sugestão no encontro de Três Passenses, aqui no Entrespa que tinha. Sim. E a partir dali começou, o movimento Pro Arte estava também um pouco sem muitas atividades, sem muitas ações. Então serviu até para retomar o movimento Pro Arte, mas também um grupo de voluntários, a primeira edição muito parecida com o Cine Rock no sentido da incerteza. Sim. Será que vai dar certo? Como que vai fazer? São muitos detalhes também para organizar. Um evento é uma característica, outro, mas é muitos detalhes que envolve. Tu precisa de muitas mãos para que a coisa aconteça. Mas hoje, olhando de uma forma retrospectiva, veja as marcas que foram deixadas aqui para Três Passos. Exato, isso muda a característica também da região, sabe? As pessoas de fora também vêm e falam assim, cara, hoje tem gente me falando, me pedindo camiseta do Cine Rock lá em Porto Alegre, sabe? Falando sobre o Festival de Cinema. Não é só em Gramado que tem, não é só em Gramado, nós temos em Três Passos também, sabe? Então, isso é uma coisa que deixa a gente, que é natural daqui, muito feliz e ver esse divisor de águas, que foi esses, né, 2014, 2015 ali, que conseguiu dar esses passos, né, esses passinhos de bebê e conseguiu, né, se fortalecer, coisa e tal. Eu acho que isso aí a gente tem que ter muito claro, assim, o quão importante é essas iniciativas. Então, as pessoas que estão assistindo, que estão, né, vendo esse podcast aqui, o Trespacast, né, tem que entender que uma ideia, uma iniciativa, né, tem uma frase até que eu botei na minha dissertação, que cabe aqui. O Mahatma Gandhi diz assim: qualquer coisa que você fizer será insignificante, né? Mas é importante que você faça, porque ninguém fará por você. Sim. Então, qualquer coisa, tu pode dizer, tal coisa, mas eu não vou fazer, isso é insignificante, não vai ter respaldo, não vai ter pessoas que vão ajudar, ninguém vai acreditar na minha ideia, coisa e tal. Mas se tu não fizer, se tu não der start, talvez tu não vai buscar as pessoas, talvez tu não tá falando com as pessoas certas, né? Então, eu acho que qualquer coisa que tu fizer vai ter um alcance. Vai ter um alcance, né? E será importante, né? Tem que perseverar, né, Thiago? Porque se tu não fizer, ninguém vai fazer. Então, isso é uma coisa assim, às vezes eu lembro do Cine Rock, quando, né? Às vezes o maninho tava podre, cansado, chegava de viagem dormindo, e nós chegava aqui 8 da manhã para distribuir panfleto na cidade, o Serginho e tal. Lembra a mobilização, né? De ir nas empresas, mostrar e tal. E aí tava o seu Levi: o que vocês querem aí? Né? Aquele jeitão sutil dele, né? Maninho tá dormindo, deixa ele dormir lá. Não, eu lembro como se fosse hoje, eu aqui na frente. E eles, não, deixa o maninho dormir lá. O que vocês querem aí agora, incomodar essas horas? E eu disse assim, não, nós estamos reunindo só aqui na frente para sair daqui nas empresas, coisa e tal, com os ofícios, coisa e tal. Tá bem então.
Mas dava o recado. Mas deixa o maninho descansar. E ele peleando pelo filhote, né? Que fez toda, né? Construiu toda essa história. O maninho tá aí de parabéns com toda essa rede funcionando, levando o nome entre os passos. E sendo um orgulho para todos nós. Empreendedor aí. E sempre que a gente pode, a gente tem que reforçar esse orgulho, né? Porque isso também valoriza, isso incentiva, enfim. Thiago, vamos puxar agora também o gancho do acústico rock, né? Porque nas primeiras edições, na primeira edição, na verdade, não teve assim uma espécie de um lançamento porque nem deu tempo. Mas na segunda edição eu lembro que a gente já teve, né? Que é uma espécie de um lançamento, né? Muito mais que lançamento. O Cine Rock, na verdade, a gente no segundo evento, no segundo ano, que a gente exauriu os recursos no primeiro Cine Rock. Então a gente não tinha como dar o start no segundo. Teve esse fator também. E aí a gente pensou assim, como a gente vai conseguir algum recurso, coisa e tal. E daí eu tive a ideia de criar o Acústico Rock. E aí eu conversei, coisa e tal, começou, não, vamos fazer assim, vamos fazer um negócio acústico mesmo. E aí pegamos o quê? Voluntários de bandas e coisa e tal, que tocavam já com nós e tal ali, que tocaram no Cine Rock. E aí a gente pegou e disse assim, vamos montar um negócio oval assim, negócio acústico, só com caixinha, sem estrutura de som, que daí não precisava pagar, né, estrutura de som, só uns retornos até, acho que a gente conseguiu, não lembro se foi das bandas ou foi o Gui, né, da L9 ali que botou o som, né, mas a gente conseguiu então criar o primeiro, então, acústico rock. Foi lá no clube, né? No Clube Aliança. No Clube Aliança. Eu lembro que... Como é que era o enfermeiro, o prefeito? O José Carlos Amaral. O José Carlos Amaral, na época, ele foi no evento, né? E aí eu lembro que no final ele abraçou e coisa e tal, não sei se tu estava por lá, ele se lembra disso. Ele disse, mas cara, isso aqui tem que ter cada mesa aqui, né? E eu disse, não, mas não tem perna pra isso, ele não consegue, né? Mas ele foi no mês de maio, junho, acho que foi, que a gente fez, então, para ganhar recursos. Daí a gente negociou com uma pessoa que fez o salgado, a gente doeu salgados e a bebida era por conta, a gente vendeu um ingresso lá, acho que era 30 pila, para consumir os salgados à vontade, e a bebida cada um se comprava, então a gente fez... Cara, foi uma correria, assim, eu me lembro que a gente trabalhou bastante, porque era mais uma metodologia que a gente tinha que criar, né, que era daí... E que se mostrou que era necessária também, né, como uma forma até de arrecadar recursos, de divulgar, de lançar, start, né, uma espécie de lançamento do evento. Então, foi muito bacana, então todo ano, então antes a partir de 2016, então teve o primeiro Acústico Rock, e todo ano a gente manteve assim, e aí fazendo em cada local. A gente fez no Mandala, acho, não sei se existe ainda, ou depois a gente fez lá no Boliche, que eu acho que não existe mais. Teve lá no Nicanor também, né? Teve no Nicanor, teve em vários locais, então lá. A gente selecionava um local e fazia um acústico rock. Então é uma coisa assim que a gente conseguia arrumar um dinheirinho ali também para fortalecer, para a gente dar o estágio assim, né, para fazer camisetas, para fazer chaveiros que a gente fez, copos, N coisas que a gente foi fazendo produtos do Cine Rock, que foi virando aí, né, a marca do Cine Rock, a marca aí, levando aí. E é um aperitivo, né, para o público também, né, porque as bandas, e os talentos e as bandas assim, tudo voluntários, vão ali, tocam, ninguém recebia nada assim, para fazer um sonzinho ali de uma meia hora, uma hora assim, umas 3, 4 bandas ali, acho que era 2, 3, 4 bandas, né? E foi até eu lembro agora, eu no Mandala eu consegui levar o pai e a mãe, agora eu lembrei, tem uma foto lá, eu levei o pai e a mãe no Acústico Rock, coisa e tal lá. Tu sabe como é que são os velhos, né? É difícil sair de casa, né? Ainda mais para escutar rock, mas por isso que tem o Cine Rock, é interessante que tem muitos familiares que talvez assistiram pela primeira vez numa apresentação, muitas vezes acompanham um ensaio, algo nesse sentido, mas o festival às vezes propiciou que algum familiar ali pudesse assistir pela primeira vez, o seu filho, seu irmão, seu sobrinho, enfim. Thiago, e o Acústico Rock agora para 2025, tem alguma novidade? Ou tu quer comentar um pouquinho mais de como que está sendo o planejamento agora para 2025 do festival? Nós estamos agora para esse ano 2025, a gente está conversando assim, praticamente 100% assim. A gente vai fazer daqui a uns dias aí, acho que mês de abril, o lançamento do Cine Rock,
E aí, juntamente, a gente com o Instituto Cine Rock, né? A gente vai fazer, estamos fortalecendo o Instituto e o Cine Rock e aí o lançamento do Cine Rock, a gente vai fazer que tem o aniversário do Burgueria, do Roots, acho que é Roots, né? Burgueria. E aí a gente vai fazer um esquema com ele de lançamento do Cine Rock, né? E a gente vai fazer o acústico rock, esse ano tá se costurando, né? Com uma metodologia um pouquinho, quase um aperitivo do Cine Rock, que a gente vai, em princípio, tá planejando fazer com a Aimer. Então, em princípio, a gente pensou em fechar a rua na frente da Aimer lá, botar artesanato, coisa e tal, começar tipo 4 da tarde, com acústico, de bandas acústicas, talvez de escolas da cidade, né? Que eu nem falei ainda com as escolas ainda, né? Mas com escolas de música da cidade. Que vocês querem construir. Botar lá na Aimer, e aí vai ter as micro cervejarias, né? Não vai ter só a cerveja, a Chopp Aimer, vai ter das outras diversidades, né? Que é uma das coisas que também eu conversei, né, com os proprietários lá, a gente quer valorizar também a cultura, né, das micro cervejarias, entendeu? Então a gente faz questão de trazer. Então a gente quer botar isso lá, vai botar uma tenda, talvez uma tenda, né, umas coisas mais simples e coisa e tal, mas quer montar uma estruturazinha, sabe, fechar a rua e fazer um sábado, um domingo, uma sexta, provavelmente um sábado, um domingo lá, fazer um acústico rock de uma forma assim mais aperitivada do Cine Rock, entende? Coisa acústica mesmo, com baixolão, com carrom, com bem acústico mesmo. E tem alguma ideia de mês já que vai acontecer? Sim, no mês de junho. Mês de junho. Beleza. Então o pessoal já pode ir marcando na agenda aí, daqui uns dias mais, né? Com certeza a organização vai estar divulgando a data e bem toda a agenda, né, desse dia. Isso. Thiago, vamos falar então um pouquinho a respeito do Instituto, né? Cine Rock, essa ideia, uma organização. O Instituto, ele estava em pauta, assim, há muito tempo, assim. A gente, nos primeiros tempos, a gente estava muito no guarda-chuva do CNPJ, digamos assim, do ProArte, né? E aí, o ProArte, ele também, enfim, tem a estrutura interna e tal. E aí a gente pensou, quando existe hoje muitas, como a gente está fazendo esse podcast por verba pública, né? Existem muitas verbas públicas direcionadas a entidades e, digamos, formalizadas sem fins lucrativos, né? Uma organização da sociedade civil, né? Um OSC sem fins lucrativos. E aí a gente vinha tempo pensando nisso. E aí, nos últimos, no ano de 2023 ali, a gente teve uma oferta até de uma emenda impositiva aqui do município e a gente não conseguiu a tempo se formalizar, porque tinha uma série de questões legais ali, né? E aí a gente conversou até com o pessoal do ProArte e teve um entendimento de que seria importante o Cine Rock ter um CNPJ. Então, a comissão organizadora do Festival de Rock no Cinema, que é vulgo Cine Rock, a gente pensou em criar então esse CNPJ. Então, a gente montou uma associação, né? Então, a Associação do Festival de Rock no Cinema, né? Vulgo Instituto Cine Rock, criou como Instituto Cine Rock, então, né? Se materializando nisso. E aí, com isso, o Instituto ele é para ser um guarda-chuva, digamos assim, do Cine Rock, mas para outras que possam envolver parcerias públicas-privadas, que possam envolver eventos, né? A gente consegue agora até estar formalizando a abertura de conta jurídica em bancos e tal, para deixar as coisas também, de certa forma, hoje muita coisa acabava ficando, o Maninha acabava botando no CNPJ de cinema, mandando nota, fazendo isso, fazendo aquilo, que as empresas precisam, e a gente nunca teve perna e coisa e tal para fazer. Então, esse ano a gente correu atrás, coisa e tal, que também é uma batalha, também tu sabe, para montar organizar tudo isso. Mas a gente conseguiu, né, em agosto, ali, a gente se reuniu em julho, né, e conseguiu a formalização em agosto daí do nosso CNPJ, então, do Instituto, né, que vai dar todo essa fortalecimento mais, né, inclusive a marca Cine Rock é registrada, então perfeito. Então a gente tá tudo... Porque é um cuidado, né, Thiago, para quem nos acompanha,
veja só, é uma longa história, uma trajetória que iniciou lá talvez despretensiosa ou sem imaginar de fato aonde poderia chegar. E hoje, depois de 8 edições, isso aí é uma marca, se tornou, é um movimento, como a gente já comentou aqui. Então é muito importante que vocês tenham essa preocupação de poder organizar tudo isso, de preservar, de ter essa memória toda e possibilitar também que o Instituto seja aí um guarda-chuva, né? um suporte, né? Mais um fomentador, né? Para que outras iniciativas possam acontecer. Assim como o ProArte é mais um fomentador aí, que pode ser uma ferramenta assim, de desenvolvimento e de novas iniciativas e coisa e tal, né? Porque eu acredito muito assim, nessas questões de parcerias público-privadas, sabe? Porque eu vejo assim, te dando também uma ideia do que eu penso, sabe? E eu falo muito, hoje eu faço parte também hoje como é que é? Do colegiado setorial da música do estado. Sim. E eu bato muito lá também, a gente analisa os digitais, é uma entidade de suporte da SEDAC, Secretaria de Cultura, né? E eu bato muito na tecla, assim, de que o Cine Rock até hoje não conseguiu verba pública. O Cine Rock foi totalmente financiado hoje por empresas, por pessoas físicas, jurídicas, né, que acreditaram na ideia e patrocinam. Mas a gente tem outros meios, a gente tem meios via a renúncia fiscal, por exemplo, do imposto de renda, que a gente pode ter, e isso o Instituto também quer trazer, que pode aportar, pessoas físicas e jurídicas podem aportar até 6%, 4% do seu imposto de renda, pode aportar nesses projetos, né? Não só nessa cidade de Três Passos, mas em todas as cidades do Brasil, né? Vamos pensar local aqui da região noroeste ou do estado, né? Então, é uma coisa que eu bato muito, que muitos eventos, às vezes, precisam de uma base, né? Precisam de um recurso. Então, às vezes eu brinco assim, porque, sei lá, vamos dar 300 mil todo ano para o Iberê Camargo, ou por não sei para onde, né? Imagina 300 mil dividido entre 6 cidades recebendo 50 mil. Mas meu evento custa 100 mil, então 50 mil está aqui. Já tem, né? Metade do caminho. E outros 50 mil tu busca com as empresas. Claro. Por quê? Vamos pensar junto aqui, Vini. O que as empresas precisam? Visibilidade. O que elas querem? Elas patrocinam aqui muito por acreditar na ideia, mas pela visibilidade que elas estão patrocinando uma ideia, uma iniciativa. Cultural, social, elas estão sendo parte disso. Sim, uma responsabilidade social. As empresas têm uma responsabilidade social que elas estão aportando recursos no evento. Inclusive, eu esqueci de falar, teve empresa em 2015 que eu cheguei e ela disse assim, não, eu não vou botar dinheiro nesse tipo de evento. Por quê? Porque roqueiro, tatuado, cabeludo, drogas, preconceito. Né? Um preconceito. Então, eu não boto dinheiro nesse tipo de evento, eu não apoio esse tipo de evento. Só que no outro ano, vendo o que era o evento, né? E hoje essa mesma empresa tem o filho dela se apresentando no evento, que ela disse que não ia patrocinar. São coisas que acontecem. O que eu quero dizer é que a gente tem essas possibilidades de financiamento e as empresas precisam da visibilidade. E essa visibilidade, hoje, elas estão buscando muito o quê? Impulsionando Instagram e coisa e tal, indo lá para o Zuckerberg o dinheiro. E a ideia não é isso. A ideia é as empresas, Quero, acho que existe Quero aqui ainda, né? Sim. Quero, é Cotricampo, é Mercado Colono, é todas as lojas que tem aqui, empresas e lojas, né, que apoiam, que sempre apoiaram o Cine Rock, né, de diferentes segmentos, de farmácias, de N segmentos, ter um espaço para divulgar e não precisar impulsionar de forma e dar dinheiro lá e o dinheiro para fora e o dinheiro não ficar aqui. Então, é esse tipo de coisa, sabe, que a gente tem que fortalecer mais, mudar um pouco esse mindset, assim, de que a gente tem que ter, ou é só público, ou é só privado. Não, a gente precisa dessa união, né, para fortalecer a região, fortalecer as empresas, fortalecer os negócios, fortalecer a cultura, tudo isso, sabe? Perfeito. Eu acho que a gente tem que reforçar isso e as pessoas que estão assistindo pensem, né, o que estão fazendo, o que podem fazer para isso se fortalecer, que eu acho que tudo que as empresas precisam, os empresários, né, é a visibilidade, é mostrar a sua marca, é mostrar eu estou apoiando tal coisa, e isso é uma coisa que a gente reforça cada vez que a gente vai aqui na frente, valorizem essas empresas que patrocinam o Cine Rock. Com certeza. Essas empresas que dão a possibilidade de nós fazer isso. Se não tivesse essas empresas, não estava fazendo isso, né?
Não, mas então, bem nessa pegada que a gente tem que bater nessa tecla. Tiago, para a gente finalizando então o nosso bate-papo, a gente conseguiu aí conversar, né, trazer... Voltou em um monte de coisa. Não, mas eu acho que a ideia até do podcast é muito essa, né? Esse bate-papo mais leve, sem muito... Não sendo muito engessado. E tenho certeza que a gente vai ter oportunidades para conversar mais vezes, né? O Cine Rock, ele é muito vivo, a história tá aí, é uma história longa. Tem outros personagens que a gente quer trazer também para o Trespacast para falar sobre o Cine Rock. Então, né, essa é uma primeira temporada. Quero te agradecer muito e quero reforçar agora finalizando esse nosso episódio, né? Do orgulho que a gente tem em fazer parte, né, de uma iniciativa como essa, que deu certo, que serve de inspiração e que esses projetos, né, possam também, ao longo do tempo, sempre sensibilizar, sejam lideranças políticas, lideranças de qualquer setor, empresariais, de todos os setores, para que cada vez mais tenham um olhar atento para a cultura, porque a cultura, ainda mais a cultura local, ela é fundamental, a memória, abrir oportunidades e a gente está vendo agora as políticas de incentivo estão possibilitando, fortalecendo isso, muitas iniciativas, fomentando. E esse recurso, esse dinheiro investido, ele acaba retornando para a própria comunidade, se não todo, mas praticamente todo esse valor. Então que essa bandeira do Cine Rock, do Festival de Cinema, do Cine Globo, sirva sempre de inspiração, né, e de orgulho aqui para a nossa comunidade de Três Passos, né, Tiago, para finalizar aqui a nossa conversa. Eu só queria reforçar, assim, agradecer a cada um, sabe? A cada um, não sei qual câmera que eu posso olhar, mas agradecer a cada um voluntário, que desde o começo, alguns eu não, né, são muitos, sim, né, que eram na época, né? Mas a gente não conseguiu botar todo mundo no comentário, mas a gente tentou contemplar e falar isso. Eu quero, agora saindo do livro do Cine Rock aí, que também a gente está escrevendo, conseguir valorizar isso, deixar documentado isso. A cada um, o Cine Rock, ele só existiu porque cada um se dedicou um pouquinho, deu um pouquinho do seu tempo, da sua energia, do seu conhecimento, né? Foram, como tu falou, muito bem falou, são pessoas qualificadas que se envolveram. E onde junta pessoas qualificadas não tem como dar errado. É muito difícil dar errado, porque as pessoas estão ali e vão dar o seu melhor, né? E cada um voluntário, cada um que está na comissão até hoje, né, que teve uma rotatividade também, o que é natural também, cada um tem seus envolvimentos, sua vida, suas atividades para tocar. Então, agradecer a cada pessoa que se disponibilizou o seu tempo, em alguma forma, a compartilhar uma publicação nossa. Hoje em dia a gente tem um grupo ali de apoiadores do Cine Rock, que todo ano mobiliza, movimenta, ajuda a trazer patrocinador, fala bem do Cine Rock, né? Faz as suas críticas, né? Que são muito construtivas sempre. Então, a cada um de vocês que está na comissão, aqui eu falando como representante da comissão organizadora, né? Não sendo mais que ninguém, simplesmente sendo o porta-voz aí e falando para vocês assim que o que a gente faz por amor, faz porque gosta. O Cine Rock, ele acabou sendo quase que quando, de certa forma, uma política pública quase acontecendo, que a gente distribui dinheiro para um monte de gente, né? Porque hoje em dia o Cine Rock envolve certamente mais de 100 pessoas, ele envolve trabalhando, né? Prestando serviço, enfim, apoiando, né? Então acaba movimentando toda a cidade, a gastronomia, hotéis, pessoas com, digamos assim, com o seu talento, com a sua prestação de serviço, né? Então a gente consegue valorizar todo mundo, cada vez consegue melhorar também, assim, valorizar mais, pagar mais, valorizar o trabalho. As pessoas acabam investindo mais nos seus equipamentos, nas suas coisas. Então eu acho que é isso, agradecer cada um da comissão, né? E especialmente assim na pessoa do Maninho, que materializa nesse espaço aqui, nesse cinema, né, no Cine Globo, né,
materializa todas as nossas energias, né? A gente foca toda a energia ali e aqui acontece a história, né? Aqui as pessoas se divertem, choram, cantam, né? Tomam o seu trago, se divertem e fazem o que digamos, deixam a cultura viva, digamos assim, né? Sem dúvida. Então, agradecer mais uma vez ao Thiago Zagonel, né, o nosso entrevistado nesse terceiro episódio do Trespacast. Quero, para finalizar aqui, pedir a você que nos acompanha que divulgue esse nosso projeto, esse podcast, que nessa primeira temporada está falando sobre cultura de Três Passos, né, pensando algumas das iniciativas, e a nossa ideia é que esse projeto tenha outras temporadas, para que a gente possa somar cada vez mais essas vozes, manter viva a memória aqui de Três Passos, especialmente a memória da cultura. O Trespacast, que está acontecendo através de financiamento público, através da Lei Paulo Gustavo, recursos dessa lei federal, num edital 03/2024, que foi lançado pela Prefeitura de Três Passos, através da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura, Departamento Municipal de Cultura. Os episódios do Trespacast você pode conferir no Facebook, na página do Trespacast no Facebook, também através do Spotify, é só você pesquisar Trespacast lá no Spotify. Você também pode ouvir pela rádio Tertúlia Web, www.tertuliaweb.com.br, ou ainda baixando o aplicativo da Tertúlia Web no seu celular. E eu peço que você vá também, curta o perfil do Trespacast no Instagram, lá no Facebook. Curta também as redes sociais do CineRock. Vamos avançar, vamos ampliar, né, cada vez mais essa ideia, essa iniciativa. 2025 tem muitas novidades que vão estar acontecendo. E é isso. A ideia do Trespacast é que a gente valorize, né, e mantenha viva a nossa memória e a nossa história cultural. Valeu, Thiago. Valeu. Obrigado, tá? Obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. Abraço a todos. Valeu, aí. pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau. Trespacast Cultura Local. Preservar a memória e retratar personagens e aspectos da cultura de Três Passos, capital da região celeiro do Rio Grande do Sul. Podcast financiado através de recursos do governo federal por meio da Lei Paulo Gustavo. Edital número 03/2024, lançado pelo município de Três Passos, Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura, Departamento Municipal de Cultura. Nesta primeira mini-temporada, são 4 episódios. Cine Teatro Globo, com o atual proprietário Levi Filho. Festival de Cinema de Três Passos, com a coordenadora do coletivo operacional e coordenadora do Movimento ProArte, Elvídia Zamin Apinto. CineRock, com os fundadores do festival, Thiago Zagonel e Levi Filho, além do episódio sobre a cultura tradicionalista, com as prendas de Três Passos que possuem faixas estaduais. Cristina Kunzler-Dimmer, Laura Schweiger Braseiro e Kelly Larissa Plett, que integraram a gestão estadual 2023-2024. O Trespacast foi criado e tem roteiro, edição, pesquisa e apresentação do jornalista Vinícius Bindé Arbo Araújo. Captação e edição de áudio e vídeo, L9 Produções e W Pro Audiovisual, Salatiel Weber. Identidade visual e projeto gráfico, Synergy Design Studio. Trilha musical, Pouso dos Três Passos. Letra de Atahualpa Maicá, melodia de Cláudio Schneider e Atahualpa Maicá. Instrumentista, André Eli. Todos os direitos reservados e o direito de uso permitido.